Imagine caminhar pelo deserto da Judéia, um lugar tão silencioso que até o vento parece guardar segredos. Foi nesse deserto, esquecido pelo tempo, que repousaram textos capazes de mudar nossa compreensão da história, da religião e talvez até da própria humanidade. Esses textos ficaram escondidos por mais de 2000 anos, protegidos da luz, das guerras, dos impérios e das mãos curiosas do mundo moderno. E só por isso chegaram até nós. Hoje você vai conhecer os enigmas dos manuscritos do Mar Morto, um dos maiores mistérios arqueológicos de todos os tempos. Tudo começou em 1947, quando um jovem beduíno, procurando uma cabra perdida, jogou uma pedra dentro de uma pequena caverna. O que ele ouviu não foi o som de pedra batendo em pedra. Era um som oco, o som de algo quebrando. Curioso, ele entrou. Ali, envoltos na escuridão, estavam grandes jarros de barro, e dentro deles, pergaminhos muito antigos. O beduíno não fazia ideia, mas ele havia acabado de revelar textos que permaneceram ocultos desde antes do nascimento de Cristo. Com o passar dos anos, arqueólogos de todo o mundo se reuniram para estudar o achado, e foi aí que perceberam a dimensão do mistério. Mais de 900 manuscritos foram encontrados, somados em mais de 50.000 fragmentos. Entre eles, cópias antigas de livros do Antigo Testamento, textos religiosos que não existem em nenhum outro lugar, hinos, calendários, leis, textos apocalípticos e até livros considerados proibidos. Alguns desses documentos são as versões mais antigas que temos de determinados livros bíblicos, e quando comparados com as versões modernas, revelam mudanças, adaptações e detalhes que se perderam ao longo dos séculos. Os estudiosos acreditam que grande parte desses manuscritos foi escrita ou preservada por um grupo misterioso conhecido como essênios. Eles viviam isolados, no deserto, em uma comunidade extremamente disciplinada. Faziam banhos rituais diários, tinham regras rígidas de convivência e estavam profundamente preparados para o fim dos tempos. Esses textos mencionam um personagem enigmático, o Mestre da Justiça, um líder espiritual que teria sido perseguido e silenciado. Até hoje, ninguém sabe sua verdadeira identidade, e esse silêncio só aumenta o mistério. Entre os manuscritos, existe um documento que chama a atenção pela sua intensidade, o chamado Rolo da Guerra. Ele descreve uma batalha gigantesca entre as forças da luz e das trevas. O mais surpreendente é que o texto não é simbólico. Ele parece um manual militar real. Divisão de exércitos, estratégias de ataque, formações de batalha, armas, regras. Tudo descrito como se a guerra fosse inevitável. Como se os essênios realmente acreditassem que enfrentariam esse confronto final. Mas os textos mais intrigantes talvez sejam os que ficaram de fora da Bíblia moderna. O livro de Enoque, o livro dos gigantes, o documento de Damasco, a regra da comunidade. Esses manuscritos falam de gigantes que supostamente caminharam entre os homens, de anjos que teriam descido à terra, de segredos espirituais que, segundo a tradição, não deveriam ser revelados à humanidade. São documentos que mostram como a religião, antes de se tornar o que conhecemos hoje, era cheia de versões diferentes, crenças paralelas e histórias que não sobreviveram às edições posteriores. E surge então uma grande pergunta: por que esses manuscritos foram escondidos? A teoria mais aceita é que os essênios tentaram protegê-los durante a invasão romana, por volta do ano 68 depois de Cristo. Mas existe uma segunda teoria, mais misteriosa. Alguns desses textos eram considerados secretos demais para circular livremente. Escritos que poderiam mudar interpretações religiosas, desafiar autoridades espirituais
ou revelar segredos que só algumas pessoas deveriam conhecer. Há também quem acredite que certas versões das Escrituras eram diferentes demais das que foram adotadas mais tarde e por isso precisaram ser ocultadas. Durante décadas, muitos fragmentos ficaram escondidos em coleções privadas ou sob controle de pequenos grupos de estudiosos. Houve acusações de censura, de retenção intencional de traduções e até de manipulação das informações divulgadas ao público. Isso alimentou teorias ainda mais profundas. Existiriam textos proibidos? Profecias que poderiam causar impacto político? Revelações que mudariam a história das religiões? A verdade é que, até hoje, alguns fragmentos permanecem incompletos demais para serem compreendidos, e outros simplesmente não foram decifrados. Em 2018, um novo mistério surgiu. Pesquisadores descobriram que alguns fragmentos possuíam tinta invisível a olho nu. Apenas com luzes especiais, palavras ocultas começaram a aparecer. Isso levantou suspeitas de códigos secretos, mensagens escondidas, camadas de significado que ninguém havia percebido antes. É quase como se os autores esperassem que, em algum momento no futuro, alguém tivesse a tecnologia necessária para revelar essas palavras. E entre todos os documentos encontrados, um se destaca como o mais singular: o rolo de cobre. Diferente de qualquer outro manuscrito, ele não é feito de pergaminho. Ele é feito de metal e não contém ensinamentos espirituais nem leis. Ele traz algo inacreditável: um mapa do tesouro. Detalhes sobre grandes quantidades de ouro, prata, moedas e artefatos sagrados supostamente escondidos em locais secretos. Até hoje, nenhum desses tesouros foi encontrado. E ninguém sabe se realmente existiram, ou se ainda aguardam enterrados em algum ponto perdido do deserto. Os manuscritos do Mar Morto também revelam como os textos bíblicos evoluíram ao longo do tempo. Pequenas alterações, palavras substituídas, versões diferentes coexistindo por séculos. Nada disso invalida as escrituras modernas, mas mostra que a história é mais complexa, mais humana e muito mais fascinante. Depois de tantos anos de estudo, ainda existem perguntas sem resposta. Quem realmente foi o mestre da justiça? O rolo da guerra era profecia ou instrução literal? Os tesouros do rolo de cobre existem? E será que ainda há manuscritos escondidos, esperando para serem encontrados? Talvez o deserto da Judéia ainda não tenha revelado todos os seus segredos. Os manuscritos do Mar Morto são mais do que textos antigos. Eles são janelas para um passado que ainda não compreendemos completamente. E, de certa forma, continuam vivos, porque seus enigmas continuam despertando perguntas que ninguém consegue responder. E no fim, talvez o mistério seja exatamente isso: a ideia de que, por mais que estudemos o passado, por mais que escavemos a história, sempre existe algo escondido, esperando. Porque no deserto, sob a areia e sob o silêncio, sempre pode existir mais um segredo, esperando para ser encontrado. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder mais nenhum mistério. E lembre-se, a verdade pode ser enterrada por séculos, mas ela nunca permanece oculta para sempre.